Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 7 de agosto de 2024. A Ucrânia invade a Rússia, será isso verdade? E também quero discutir como a Rússia quer ganhar a guerra. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, é muito importante vocês inscritos no canal, conto com vocês, sejam bem-vindos. A Ucrânia invade a Rússia. Ontem, pela manhã, no final da madrugada, começo da manhã, uma coluna vindo da Ucrânia, ela entrou, podemos até chamar de invadiu, a província de Kursk, uma coluna blindada. Essa coluna tinha 11 tanques de guerra e 20 blindados de transporte de tropa, cheia de soldados. E dirigiram-se às duas vilas mais próximas da fronteira. A resistência na fronteira foi fraca, houve resistência, mas eles conseguiram ultrapassar. Aliás, eles sabiam que a resistência seria fraca. E eles fizeram isso enquanto a Rússia estava entrando em Sumy, que é uma província não longe dali, é próxima, mas estavam entrando mais acima. E eles entraram e tomaram posições nas duas vilas em que eles entraram. Houve algum combate, houve alguma destruição de ativos públicos e alguns carros também foram destruídos nesse combate e a Ucrânia manteve a posição ali. Mas o que a Rússia fez? A tropa dentro da província de Kursk era insuficiente nessas duas aldeias próximas à fronteira. Ela teve que trazer tropas, ela parou o ataque que estava fazendo em Sumy e redirecionou como reservas. A Rússia disse que mandou reservas, mas na realidade ela tirou tropas de Sumy para fazer frente aos ucranianos que estavam dentro da Rússia, né? Então é essa a invasão. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, em outras oportunidades, a Ucrânia, através da Legião da Liberdade da Rússia, que são russos contra o Vladimir Putin, que lutam pela liberdade da Rússia, eles entraram na região de Belgorod, e mais de uma vez, inclusive, com colunas de blindados e tanques menores. A Legião de Liberdade da Rússia é uma legião que tem aí em torno de 1.500 soldados russos. E a Ucrânia não falou efetivamente quem fez essa operação porque ela silenciou-se. Eu acredito que é essa Legião da Liberdade da Rússia que fez essa operação, é claro, comandada pelos ucranianos, porque apesar do comandante ser um russo, mas eles obedecem às ordens de Kiev na sua luta contra a Rússia. Inclusive, quando o ditador russo invadiu Kharkiv, eles foram a Kharkiv para defender Kharkiv também. Então é uma luta que eles fazem em conjunto, uns têm o interesse de derrubar o Putin e assumir o poder, então as duas vontades. E ninguém disse quem são, né? Mas na minha avaliação são os russos dessa legião, da Legião pela Liberdade da Rússia, que fizeram esse ataque. E aí os russos, quando chegaram, os ucranianos não fizeram nenhum combate prolongado e profundo contra eles. Quando eles entraram na região das aldeias, né, já os ucranianos vindo que eles se aproximavam, e eles já mandavam fogo, inclusive, contra a própria aldeia, né, acertando algumas casas, a Ucrânia se retirou. Então, não há informações confiáveis das baixas. Os russos dizem que destruíram todo mundo e seguraram. Não é assim, né? As informações que eu tenho da Ucrânia é que a coluna se retirou, mas eu não tenho a informação do número de baixas ou de veículos ucranianos, tanto tanques de guerra quanto veículos blindados, se foram destruídos ou não. Mas acho que isso é uma humilhação para o Kremlin, é uma humilhação para o ditador russo, que quer guerrear com o mundo, quer guerrear com a Europa, com os Estados Unidos da América, está guerreando com a Ucrânia e não tem força para segurar, não tem nem postos avançados de tropa preparada para segurar a fronteira, como a Ucrânia teve em Kharkiv, não passaram de 3 quilômetros, né? E ali entraram na vila sem resistência nenhuma, a Ucrânia entrou.
Acho que essa humilhação é ruim para o Kremlin, é ruim para o Putin, e isso o povo russo fica sabendo. Inclusive já há imagem disso na internet. Eu só não compartilho aqui as imagens porque eu tenho problema de direito autoral. As imagens que eu vi, alguém comprou e já tem a tarja delas, e foram tiradas pelos residentes. Ok? Como a Rússia quer ganhar a guerra? Vou falar aqui brevemente. Houve uma reunião há coisa de dias atrás, acho que umas 2 semanas atrás, por causa da situação na Ucrânia. Tem muitos oficiais que estão na linha de frente, oficiais superiores, né, de Estado Maior, mas a oficialidade em geral. Houve uma reunião para esses oficiais de um general. O nome do general não foi dado a público, né? Talvez seja no futuro. Então ele fez sobre toda a exploração da guerra. Aí teve lá um camarada deles, né, não sei qual é o posto, ele fez uma pergunta: general, o senhor acha que nós vamos vencer essa guerra? Claro que o general respondeu sim. Aí o mesmo que fez a pergunta: como? Aí ele disse: jogando cadáveres em cima dos ucranianos. A oficialidade levantou e aplaudiu de pé. É uma coisa, eu estou dando risada, mas até parece um humor negro. Eles não têm noção. É o que eles estão fazendo desde o início da guerra, sem sucesso. Eles estão tendo avanços? Tem avanços pequenos, né? Avanços 1 quilômetro aqui, 500 metros ali, no outro dia soma mais 300 metros, no outro mais 200 e dá 1 quilômetro, 2 quilômetros. Eles não tiveram, desde o ano passado, em que eles começaram a atacar mais firmemente, desde quando, a partir de novembro, dezembro, os Estados Unidos, por imposição do Congresso americano, deixou de fornecer armas e munições. Então eles fizeram muitos ataques, mas não tem nada significativo. Tentaram chaziviar meses, morreram milhares de pessoas, então milhares de cadáveres jogaram nos ucranianos e não conseguiram, né? Mesma coisa em Kharkiv, foi vergonhoso em Kharkiv, foi humilhante em Kharkiv. E eles vão continuar com a mesma estratégia. Isso o alto comando que está tendo essa estratégia, ou seja, é uma estratégia do ditador russo. Eles estão criminosamente mandando os soldados russos para a batalha para morrer. Tanto que eu falei em um vídeo, né? Esses novos recrutas que estão chegando, a vida dele média é de 10 horas. Né, dele no campo de batalha. Depois disso a maioria morre, e foi comprovado até por causa que o que os prisioneiros russos contaram para os ucranianos quando eram capturados. Ou seja, é insano. Esses russos não têm estratégia, assim como o material deles, o equipamento já está obsoleto. Da tempo soviético que eles estão usando seus homens como nada, sem valor nenhum. É isso que eles fazem ao povo russo. Eles estão matando o próprio povo. Essa é a estratégia do ditador russo Vladimir Putin. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, hein? E também não esqueçam de compartilhar e dar um like. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para a humanidade.